E a gente vai agora direto para Nova York, porque a CNN Brasil segue de olho na Brasil Week, uma série de eventos que reúne executivos e autoridades aqui do Brasil para debater economia, negócios e oportunidades. E quem nos dá aqui a honra da visita no CNN Morning Call é a Mariana Jangiacomo, que está acompanhando tudo de perto aqui nesse segundo dia do encontro. Minha querida, bem-vinda sempre aqui. E me conta já a agenda, qual que é a expectativa aí do dia para a Brasil Week, o evento que já tem rendido aí debates importantíssimos. Bom dia para você, Mário. Oi, Débora, obrigada. Muito bom participar com vocês. Bom dia a todos. Pois é, segundo dia da Brasil Week, uma semana que acontece aqui em Nova York com vários eventos, Débora, em vários lugares pela cidade, reunindo empresários, políticos que vêm do Brasil também. Ontem eu acompanhei um encontro com vários executivos americanos do setor privado dos Estados Unidos e o assunto principal era o momento que o Brasil vive, né? Esse contexto da Brasil Week, que é uma semana que acontece, claro, logo depois do encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá na Casa Branca, que eu acompanhei, né, antes de vir aqui para Nova York. Então, esse foi o principal assunto ali, claro, tudo rodeando, né, esse encontro e o que pode acontecer depois desse encontro. Então, muita discussão sobre minerais de terras raras, que foi um dos assuntos tratados pelos dois presidentes, segurança energética. O Brasil tem se mostrado menos vulnerável, na verdade, à crise energética por causa da guerra no Oriente Médio do que países da Ásia e da Europa, por exemplo. Ontem eu conversei com Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele me disse que o BID fez um levantamento que mostrou justamente a resiliência da América Latina frente à guerra no Oriente Médio. Esse levantamento foi justamente sobre os impactos da guerra no Oriente Médio na América Latina e mostrou um perfil de resiliência em diversas frentes. Então, muitos dos assuntos giraram em torno disso, giraram em torno dessa geopolítica, né? Então, encontro de Lula com Trump, o perfil da América Latina e essa resiliência frente à guerra no Oriente Médio e aí, claro, temas de muito interesse do Brasil e dos Estados Unidos, como minerais de terras raras, segurança energética, inteligência artificial. E eu conversei também, Débora, com uma executiva da Pepsi e perguntei a ela o que ela esperava, né, dessa semana, como ela via o Brasil no sentido de um parceiro comercial, e ela falou também que o Brasil vive um momento que deve ser aproveitado, principalmente depois da reunião entre os dois presidentes. E além desses temas que eu já falei agora, ela destacou também a segurança alimentar, destacando a capacidade que o Brasil tem de produzir as commodities agrícolas, destacando todo o público consumidor que existe nos Estados Unidos e como essa relação pode se estreitar nesse momento, né, por causa dessa janela, o que ela chamou de uma janela de oportunidade que existe agora por todo esse contexto global, né, por todo esse cenário que o mundo vive. E esse tema da segurança alimentar, claro, é um tema importantíssimo, principalmente quando a gente pensa em guerra, quando a gente pensa em guerras bloqueando portos, bloqueando os transportes de alimentos. A gente lembra como se falou muito sobre isso, né, Débora, na época em que começou a guerra na Ucrânia, na época em que a Rússia invadiu a Ucrânia e o transporte de grãos foi muito prejudicado. Então, é um tema muito importante que eu achei muito interessante que ela trouxe também para essa conversa. E a gente separou justamente um trecho desse papo, dessa entrevista de ontem aqui na Brasil Week com essa executiva da PepsiCo. Vamos ouvir. I think Brazil has a golden opportunity. Brazil sits in the crossroads of being a key catalyst of growth for the Western Hemisphere while collaborates greatly with the rest of the world. So, first of all, it can influence a lot of the policy setting. It can drive a lot of foreign direct investment in the market, subject to opening a bit kind of the borders to what is kind of these ideas that can travel from the US based on the meeting between President Trump and President Lula to shape the common agenda between the two markets. I would say, though, the time window is short. So part of the responsibility of both the government and the private sector is how can you now push both parties to reach a common growth platform that can benefit both the US and the Brazilian economy.